O celular é meio... Se a internet não tivesse... Tá ao vivo? Tá ao vivo. Oi, gente. Ninguém chegou ainda. Não, mas ele não... Tá lá, já tem gente ao vivo? Tem? Tem. Tá testando? Já estamos online. Não aparece pra mim. De repente foi porque eu te bloqueei? Eu acho que tu me bloqueou. Não, agora foi. Não, a luz tá boa. Tá bom? Muito bem. Só que a Karina não tá aparecendo, Karina. Não? Como não? Não tá não? Não. Não tá não. Vamos mudar isso aqui. Tá aparecendo? Apareceu? Tá, tem um retardo aqui. Paciência, por favor. Tá, agora foi. Muito bem. Então lá, Karina. Vamos só botar mais pra cá um pouquinho, daí fica... Aí. Então vamos lá, mediadora. Ai, Jesus. Pega minha cola. Estamos na hora quase. Estamos na hora ou não estamos? Aham. Não, quase. Tudo bem, povo? Oi, gente. Oiê, tudo certo? Por aqui tá tudo certo. Isso aí. Quase, né? Porque a gente tá quase aglomerado, mas como estamos É. em menos de 20 encarnados, tá valendo, né? É isso aí. Bom, gente, boa tarde, então. A nossa ideia hoje é abrir esse novo quadro, tá? Que são provocações doutrinárias, que é justamente um quadro que nos faz refletir sobre o momento que nós estamos e trazer vocês para perto de nós também, né? Interagindo com a gente. Então, hoje nós estamos aqui, né? Como todo mundo já sabe, mas eu vou apresentar com o Jefferson Quadros, né? Que vai ser o nosso dialogador, e com a Karina Kissini também. Eles estão aqui conosco para discutir, para refletir, né? Nesse sábado à tarde. Então, é um prazer tê-los conosco também. Espero que vocês gostem e aproveitem. A nossa reflexão de hoje, então, nós trouxemos 3 assuntos bem atuais, bem pra gente mesmo refletir. Reforma íntima, né? A prece e o pensamento. Então, vamos começar. Vocês querem falar alguma coisa aí? Dizer assim da gratidão a Deus por o uso dessas tecnologias que mesmo nós estando longe, estamos perto, atingindo um grande número de pessoas e esclarecendo a respeito da doutrina espírita, que ela nos dá tanto consolo, principalmente nos momentos difíceis. Então a gente só tem a agradecer essa oportunidade de estarmos aqui na Casa Espírita, né, Jefferson e Daniele, para a gente fazer então essa live e a gente conversar, e vocês podem interagir, né, fazer perguntas, que a gente está aqui então. Da mesma forma, venho demonstrar minha gratidão pela oportunidade que me é dada, pela companhia das nossas queridas amigas, e espero que a gente tenha momentos bem prazerosos nessa nossa conversa. E vocês podem mandar as perguntas para a gente que, na medida do possível, e dependendo da nossa capacidade, a gente responde. Qualquer coisa a gente vai anotar e ficar para a próxima, tá? É isso aí. Mas a gente gostaria muito que vocês interagissem com a gente, sim. Então vamos lá. Começando pela nossa reforma íntima, né? A gente sabe que conforme a doutrina que nós estudamos nos ensina, o nosso planeta está em fase de transição, certo? Nós temos um mundo de provas e expiações, certo? Que é o que nós estamos hoje, e nós estamos caminhando para um mundo de regeneração. A pergunta de hoje, para nós refletir, então, e os nossos dialogadores responderem para nós à luz da doutrina, o que nós estamos precisando para fazer essa transição, né? Então, se nós estamos no mundo de expiação, o que nós precisamos para consolidar essa caminhada para a regeneração? Até fazer um ponto nessa questão de transformação, de transição, isso não é uma coisa que acontece da noite para o dia, isso já vem acontecendo há algum tempo. Então, existem acontecimentos que vão acelerando, mas isso vem se dando ao longo de uma série de tempo, essa questão dessa transformação, porque nada é imediato, e nós temos sempre que lembrar que Deus é um Pai soberanamente justo e bom.
E Deus, em hipótese alguma, nos castiga. Deus nos dá possibilidades de aprendizado e de reajustamento. Tanto é verdade que nós estamos aqui, reencarnados, porque temos essa possibilidade de nos readequarmos às leis divinas. E isso se dá através das nossas experiências. Mas, respondendo à questão que a Daniele levantou, a questão da reforma íntima, ela começa, em primeiro lugar, pelo autoconhecimento. Então, a gente tem que fazer uma viagem interior, se conhecer, para que a gente possa ir se reajustando, melhorando e se adaptando, ou seja, cumprindo as leis divinas. Esse teu comentário, Karina, é bem importante nesse momento em que a gente vive, porque o isolamento nos leva a essa reflexão, né? Então, até 20 dias atrás, a gente não tinha tempo para nada. E a partir do momento em que nós fomos levados a esse isolamento social, nós estando dentro dos nossos lares, com os nossos familiares, a gente acaba achando tempo para muita coisa. E uma das coisas importantes que a gente precisa encontrar tempo é para analisar o nosso ser, né? Como é que nós somos realmente? Tentar conhecer a nossa realidade íntima, para que aí sim a gente tenha essa possibilidade de conhecermos-nos verdadeiramente, né? A gente possa aprender a encontrar aquilo em nós que precisa ser transformado. E isso fica muito claro, essas nossas necessidades de transformação na relação familiar, né? Então, até então, a gente não tinha a oportunidade de passar tanto tempo junto com a esposa e com o esposo, com o filho e com a filha, com o pai e com a mãe, e a gente começa a notar uma série de dificuldades de relacionamento que nós não víamos antes porque a gente não tinha tempo de vivenciar, né? E essas dificuldades nos levam a entender que algo está errado, e nós precisamos procurar entender o que está errado para que a gente venha a ter uma vivência mais harmônica e para que a gente possa corrigir aquilo que existe em nós e não no outro, em nós, para que a gente colabore para essa harmonia dentro de casa. E nessa questão toda que o Jefferson coloca, a gente não pode nunca esquecer que tudo na vida tem um lado positivo. A gente sempre tem que, naquela situação difícil pela qual a gente está passando, todos nós estamos passando, a gente sempre tem o lado bom. A gente tem que aprender a enxergar o que eu vou crescer com isso, o que Deus está querendo, que recados Deus está me dando nesse processo todo pelo qual nós estamos passando, valorizar os nossos familiares, valorizar as pessoas, quantas pessoas que nos atendem nas nossas necessidades, que trabalham nas atividades essenciais, que não deixam faltar o pão à nossa mesa, porque alguns estão em casa, mas outros estão na retaguarda trabalhando, profissionais da área da saúde que estão no front atendendo os necessitados. Então, este olhar a gente tem que ter. Então, este olhar que a gente diz assim, poxa vida, nesse momento tão difícil, o que as pessoas têm feito de bom para o coletivo? Então, essa reflexão tem que ficar dentro do nosso coração. Valorizar os nossos familiares que estão próximos de nós e muitas vezes distantes pela nossa correria do dia a dia, porque a gente precisa trabalhar, a gente precisa sobreviver e às vezes a gente está tão enlouquecido por conta das questões materiais que a gente esquece aquele olhar para o nosso familiar e olhar para nós mesmos. Porque a questão que se levanta nesse momento é a questão da reforma íntima. Então, às vezes a gente esquece de se olhar no espelho, fazer a reflexão, ver o que eu preciso aprender com tudo isso, o que eu preciso valorizar. E uma das coisas que vai ficar bem claro para todos nós, que nós não seremos os mesmos depois que isso tudo passar. Com certeza. Muitos valores nossos vão ser modificados. Estão sendo, né? Então, podemos entender que o Covid, nesse momento, veio nos auxiliar, né? Ele foi aquele botão do stop que nos apertaram, né? Porque não é que nós apertamos, porque talvez se nós tivéssemos a escolha, nós não teríamos apertado esse botão. Mas ele veio e apertou esse botão. Então, olhando para isso tudo e, né, colaborando com o que vocês estão trazendo, ele foi um ponto de aceleração da regeneração do planeta. Digamos que uma ajuda que Deus nos deu. Exatamente. E a gente pode, já vou dar a palavra para o Jefferson, para não tomar aqui o assunto, enfim. Vamos imaginar que um ser microscópico, uma criaturinha de Deus, criada por Deus, né, está causando tudo isso no mundo inteiro. Invisível, né? Isso, invisível, exatamente. Invisível, microscópico e que está causando
E aqui a gente tem que deixar bem claro que não deve ser um gerador de pânico e de medo, porque a gente sempre tem que lembrar que Deus está no comando de tudo isso. Então a gente tem que ter a confiança, o acreditar, a serenidade, fazermos todas as recomendações que os órgãos de saúde nos recomendam, mas a gente tem que ter confiança em Deus e não podemos nos deixar apavorar e ser tomados pelo medo, pelo pânico, porque isso nos paralisa. Com certeza, né? O medo é algo que é real, né? A gente não pode imaginar que o medo não existe, ele é uma autodefesa que a gente desenvolve, né? Então, o que nós precisamos é aprender a lidar com esse medo para que ele seja algo sadio e não algo prejudicial, né? Quando a gente permite que o medo gerencie as nossas atitudes e os nossos pensamentos, a gente está dando ao medo um poder que ele não poderia ter, né? E quando a gente age assim, em vez de dar o poder de defesa para o medo, né, sendo uma forma de autodefesa, a gente está permitindo que o medo tome o rumo das nossas vidas e aí a gente vira uma marionete, né? Então é importante que a gente entenda que o medo é necessário, porém que seja um medo sadio, né? Entendendo que todo esse contexto que a gente vive hoje tem o seu lado material e o seu lado imaterial, tem o contexto espiritual de tudo isso que a gente vive, né? Lembrando que, como disse a Karina, o Covid é uma criatura divina também, foi criado por Deus, né? Ele existe há muito tempo, não é uma coisa de hoje, né? Não surgiu lá na China, ele já existia, né? Vai se mutando com o passar do tempo, como a gente sabe que acontece com todos os vírus, né? Mas a gente entende que se Deus permite que essa situação aconteça, de estar causando essa pandemia, é porque existe um propósito muito maior, que a gente não consegue compreender ainda, mais que visa o nosso bem. E a gente analisando a situação na que a gente vive, esse contexto de isolamento, de introspecção que nós somos levados a viver, vem justamente de encontro com essa situação da reforma íntima. Nós precisamos entrar dentro de nós, conhecer o universo íntimo que nós temos dentro de cada um de nós, para que a gente venha se conhecer de verdade e, se conhecendo, nós comecemos a tomar as atitudes que são indispensáveis à nossa transformação. E agora, deixa eu falar aqui que a nossa amiga Margarete, até indo de encontro com o que o Jefferson comentou agora, ela nos pergunta então, essa pandemia do coronavírus estava prevista em nosso processo reencarnatório? Entendi eu que talvez, Margarete, seja como planeta... Sim e não, depende, porque Deus pode mudar algumas coisas, dependendo do rumo com que a humanidade vem se comportando. Sempre tem um plano B. Isso, exatamente. Então, se a humanidade estivesse se comportando de uma outra forma, menos egótica, enfim, aí talvez nós não estivéssemos sofrendo essa pandemia a nível mundial, né? Então, encontro a isso que tu disse, desculpa te cortar, mas teve aquele videozinho do Divaldo que foi muito divulgado do encerramento do Congresso do Paraná. Lembrando que o Divaldo trouxe para nós o seu ponto de vista, lembrando que em função daquela situação em que a humanidade vive dessa crise política que acontecia lá entre os Estados Unidos e a Coreia, dessa possibilidade de guerra, o Divaldo diz que o corona foi uma oportunidade que Deus nos concedeu de parar um pouco essas intrigas políticas para que a gente pudesse adentrar para dentro de nós mesmos, né? Então acaba sendo também uma forma que Deus se utiliza, não que já estava programado, é pelo andamento que a humanidade levava de acordo com as suas atitudes, né? Para que um mal maior não acontecesse. Isso, então se utiliza um mal menor para evitar um mal maior. Isso é. Interessante essa colocação, porque há muito tempo a gente ouve, né, da Terceira Guerra, né, que a gente, sendo espírita ou não, a gente já vinha refletindo sobre algo que viesse para mudar a nossa conduta de uma forma mais incisiva, né? E talvez o Covid seja essa forma sutil, porém mais incisiva, né? Porque é um momento que nos fez parar. Se a gente for analisar, nós estamos vivendo uma guerra mundial, né, contra o Covid. Está todo mundo focado nessa batalha, nesse combate, nessa batalha contra o vírus, né? Então, tá todo mundo, em vez de estar um povo contra o outro, tá todo mundo focado no mesmo objetivo. Isso é extremamente positivo, né? É legal essa quebra das barreiras territoriais, né? Porque hoje
As guerras sempre se deram entre países, entre povos, né, diferentes em regra, mas hoje está todo mundo sem fronteiras, sem barreiras, esqueceu-se o território, né, a guerra de território, e está todo mundo lutando contra o mesmo mal que seria o Covid, né? Eu gostaria também de reforçar aquilo que o Jefferson falou a respeito do medo, que o medo é um mecanismo protetor, como ele comentou antes, para nos defender. Mas ao lado do medo, o que acontece? A gente vai lutar contra ele. O que a gente vai fazer? A gente vai se defender. E essa é a função do medo. Como não nos paralisar, é provocar a defesa. É a a autopreservação. Então, o que acontece? A comunidade científica, os pesquisadores começam a desenvolver medicamentos, vacinas, mecanismos para defender a vida. Ao mesmo tempo, existe toda uma questão sanitária. Olha que interessante isso, que vai nos favorecer amanhã, porque nós sempre fomos suscetíveis aos micro-organismos patogênicos. Então, tudo isso vai fazer com que a gente repense os nossos hábitos de higiene para nos proteger. Então, olha como Deus é soberanamente justo e bom e Ele é um Pai de misericórdia. Então, este mecanismo que Ele dispôs para nos proteger a todos, a humanidade, também lá na frente nós vamos agradecer. Porque muitas vezes nós acabamos nos intoxicando com notícias negativas. Isso é uma coisa que também a gente tem que repensar. O que nós repassamos adiante? O que nós estamos consumindo, exato, porque nós vamos falar depois sobre o pensamento. Então, nós também somos chamados à responsabilidade com relação a isso. Então, nesse autoconhecimento, a gente tem que pensar, espera um pouquinho, isso que está chegando a mim, essa notícia é verdadeira? Ela vai trazer benefício se eu passar adiante? Então, esse é autoconhecimento, eu preciso fazer essa reflexão interna. Quantas pessoas que vão ganhar com isso, se eu for um divulgador? Então, nós temos que ser os mensageiros da boa notícia. Porque aí vamos lembrar de Jesus, né? Jesus disse assim para nós, sede prudentes. Ou seja, o que é a prudência? É nós nos resguardarmos a nossa saúde, a saúde dos nossos familiares e dos que estão ao nosso entorno. Isso é, então a gente tem que usar sim as medidas protetivas que estão preconizadas pelos órgãos de saúde. Isso nós temos esse compromisso porque nós vivemos no mundo material. Então o autoconhecimento ele também faz com que a gente tenha uma análise a respeito disso, porque nós não podemos nos esquecer que a doutrina espírita ela tem a questão racional. E nós estamos do lado da ciência. Kardec já nos dizia, se em algum momento o espiritismo estiver em desacordo com a ciência, larga o espiritismo e fica com a ciência. Então nós temos a ciência que está nos dando suporte e nós temos que ter a fé, o acreditar, o amor a Deus e saber de que isso também vai passar. E passa mesmo. O Jorge, que também está conosco, ele faz um apontamento bem interessante, né? Que é, hoje a gente vive um momento que a gente tem que refletir o ser e não o ter, né? Então, esse é um ponto positivo, sim, que o Covid nos trouxe, que nós começamos a talvez inverter um pouco os valores, né? Porque tanto a gente fala de espiritualidade, que a gente sabe que tem que ter o equilíbrio, né, entre o ter e o ser, só que muitas vezes nesse mundo materialista e acelerado que a gente vive, a gente acaba sobrepondo o ter ao ser, né? Então, talvez seja também um ponto que venha nos trazer esse equilíbrio, né? E além disso, a gente precisa levar em consideração que a situação nos leva a entender a importância do próximo na nossa vida, né? Então, enquanto tu falavas, eu estava pensando aqui e a gente imagina, pega aqueles locais onde a crise está muito mais descontrolada, né? Pega, por exemplo, na Itália, nos Estados Unidos, por mais dinheiro que tu tenha, por mais poder que tu tenhas, por mais influenciador que tu seja, tu vai chegar lá no hospital procurando auxílio e tu não vai poder ser atendido, porque está lotado, né? Então, nessa hora, tu sente o valor do peso de cada criatura
que cada criatura tem na tua vida, né? Então eu não posso pensar exclusivamente em mim, porque se eu pensar em mim, única e exclusivamente, vai chegar um momento em que eu vou sofrer as consequências da minha ignorância e do meu egoísmo, né? Eu tenho que pensar em todo mundo, porque se todo mundo estiver bem, né, a grande maioria estiver bem, só vão ter necessidade de estar lá no hospital os necessitados de verdade. Agora, se eu me permito contaminar e disseminar a contaminação para todo mundo, eu estou criando um caos à minha volta. E quando eu realmente precisar, eu não vou ser ajudado. Não porque não querem me ajudar, mas porque não tem capacidade, né? Então, nesse momento, a gente entende que nós somos todos ligados uns aos outros e uns influenciamos na vida dos outros. Por isso é importante que a gente se respeite, que a gente se ajude, que a gente se compreenda, se tolere, tanto física, quanto psíquica, quanto espiritualmente, em todos os setores da vida, né? Afetivamente, a gente precisa estar nos amparando, nos protegendo e nos incentivando sempre, né? Para que estejamos todos bem, e estando todos bem, a coisa flua muito mais fácil, né? Isso, e é aquela questão de Santo Agostinho que todos os dias a gente se pergunta da consciência, o que a gente está fazendo. Então é um momento sim da gente estar exercitando a nossa reforma íntima, o olhar para dentro de nós mesmos e olhar para o outro, né? O que eu quero para o bem, o meu bem e o bem do outro, né? Porque a gente tem que pensar em nós também, né? Porque às vezes a gente acha que só vai pensar no não, a gente tem que pensar o que eu posso fazer para o outro, né? E então tudo isso vem nos auxiliar no nosso processo de evolução. Tem uma coisa interessante nisso do próximo, porque até então, se nós parar para refletir, quantas vezes, vamos dar um exemplo aqui no nosso ambiente de trabalho, que hoje está meio comprometido, porque não estamos todos a pleno vapor trabalhando, mas quantas vezes, antes da Covid, nós chegamos no trabalho e nós de fato se preocupamos com aquele colega de trabalho, no sentido de perguntar para ele, tá tudo bem? Tu tá bem? Tá te sentindo bem? Hoje já é uma regra, por quê? Porque se o meu colega de trabalho que está ali sentado do meu lado, ou que se estiver a 1 metro de mim, ele não estiver bem, automaticamente eu vou ficar preocupada comigo mesma, né? Então, olha como o olhar está mudando, né? Hoje nós estamos obrigados, num primeiro momento, a ter esse hábito de olhar para o outro e ver se ele está bem. Né? É uma obrigação hoje, né? Porque é questão sanitária isso hoje. Se torna um hábito positivo, né? Exatamente, né? A gente está construindo hábitos positivos. Isso aí. Bom, então vamos lá para a nossa ferramenta agora, né? Porque nós falamos então da questão da reforma íntima e nós sabemos que nós temos dentro da doutrina ferramentas para que a gente consiga praticar um pouco mais da doutrina, né? Uma das ferramentas é a prece. Uma das dúvidas que geralmente todo mundo tem, e quando a gente começa, né, a entender um pouquinho da prece, a gente tem aquela dificuldade de... Existe uma maneira de fazer uma prece correta? Existe um procedimento correto, né, para a gente orar, para a gente fazer a prece? Qualquer lugar é lugar? Como é que eu faço isso? Com certeza, qualquer lugar é lugar. Eu posso estar fazendo uma prece caminhando na rua, posso fazer uma prece, lógico, dentro das nossas casas, no carro, no meu trabalho, em qualquer lugar. Quando eu entro em sintonia, dizendo assim, muito obrigada, Senhor, pelo dia, por essa situação que está me fazendo aprender, eu estou fazendo uma prece. E a prece, assim, toda prece tem uma resposta. Só que nem sempre a resposta é a que a gente quer ouvir. A resposta é a que é importante para a nossa evolução. É a necessária, né? É o que é necessário a nós. E uma outra coisa importante que a gente precisa lembrar sempre, lá no Evangelho nos diz que não é pela multiplicidade das palavras que as preces são avaliadas, né? Não é bem esse o termo que eles usam lá, mas muitas vezes a gente fica preocupado com a forma e esquece do fundo. Nós precisamos entender que o importante na prece é o sentimento, né? Então, pegando o que a Karina nos trouxe, a prece pode ser feita em qualquer lugar, em qualquer momento. O importante é que a gente dê foco àquilo que nós estamos falando. É uma conversa de filho para com o pai, né? Nós estamos conversando com Deus, nosso Criador, né? Ou com o nosso anjo protetor, ou com aquele santo que a gente acredita, não importa. O que importa é que nós estamos fazendo uma conversa sincera. E nós precisamos colocar sentimento naquela nossa rogativa, naquele nosso agradecimento, para que ele vá longe.
né? Para que ele chegue ao seu destinatário. Então, pegando o exemplo que tu trouxeste ali do carro, muitas vezes a gente faz a nossa prece no carro dirigindo, e aí eu tô lá, vamos pegar um exemplo de uma prece, aquelas preces que normalmente a gente conhece de cor e salteado, né? Pai nosso que está no céu, eu tenho que ir no mercado fazer compra, né? Então, a gente acaba não dando o foco à nossa oração, que a gente faça concentrado, pedindo com confiança, com fé, e como disse a Karina também, as nossas rogativas sempre são ouvidas e sempre tem uma resposta, né? O Haroldo Dutra Dias nos diz assim, que quando a gente ora, a gente precisa depois fazer silêncio para ouvir a resposta de Deus. Porque, indo de encontro ao que a Karina disse, nem sempre é aquilo que a gente almeja, mas sempre será aquilo que a gente mais precisa. Olha só, e pegando esse gancho de vocês, então, porque tu falaste da questão do sentimento, né? A gente muitas vezes se questiona nessas preces decoradas, né? O Pai Nosso é uma prece que Jesus nos trouxe, que Jesus nos ensinou, só que às vezes eu vejo que nós temos uma certa restrição, porque a gente começa justamente, né, com essa fala decorada e a gente acaba se perdendo lá na louça para lavar, no mercado, no não sei o quê. Então, assim, essa prece que nós fizemos, né, que tem palavras decoradas, sim, elas podem ter o mesmo valor de uma prece com outras palavras, enfim, vindo do coração. Por que eu estou pedindo? Não sei se eu me expliquei bem, mas assim, essas preces que a gente faz, que tem já palavras certas e decoradas, elas têm o mesmo valor, digamos assim, ela atinge a mesma coisa que uma prece sem ser decorada, vinda do coração, sem palavras decoradas? Tudo é uma questão de sentimento. Tudo é uma questão de sentimento. Se eu estiver fazendo uma prece, por exemplo, o Pai Nosso, porque a gente tem que reflexionar sobre o que está contido no Pai Nosso. Quando Jesus se eleva primeiramente a Deus, numa atitude de humildade, e ele vai fazendo rogativas. Então, ou seja, se eu estou pensando naquilo que eu estou falando, colocando sentimento, ela é válida sim. Então, a prece, ela tem valor quando ela é ligada ao sentimento, quando eu me desnudo de mim mesmo e me coloco numa atitude humilde, fazendo uma rogativa ou fazendo um agradecimento. Porque a prece não é só rogar, a prece é agradecer. Então, dizem que na espiritualidade, por exemplo, a fila das rogativas é enorme, mas a fila dos agradecimentos é bem vaziazinha, entende? Então, a gente muito mais pede do que agradece. Então, na prece, nós temos que ser muito mais gratos. Gratos pela vida, pela oportunidade da reencarnação, pela família, pelo sol, pela chuva, por tudo, por essa dificuldade que a gente tem que fazer, agradecer, porque tem alguma coisa ali que está nos dizendo, que nos está apontando uma mudança de rumo. Então a prece tem resposta sim, e ela está muito ligada ao sentimento, como o Jefferson falou antes. E agora, se nós tivéssemos que fazer um link, então, entre a situação que nós passamos hoje, né, de isolamento, reclusão, enfim, essa situação do Covid-19, qual é a importância da prece nesse momento? A prece é muito importante sempre, mas nesse momento. A gente precisa entender que essa situação de pânico que acontece à nossa volta gera um distúrbio psíquico muito grande para a humanidade toda. Para quem estuda a doutrina espírita sabe que quando a gente pensa qualquer coisa, a gente emite o nosso pensamento, ele se expande, né? E a gente cria as chamadas formas pensamento, né? E essas formas pensamento, elas andam pela atmosfera toda, né? Então elas estão à nossa volta. E quando a gente pensa, ou melhor, quando a gente emite pensamentos baseados no medo, no pânico, no pavor, na incerteza, na falta de fé, na desconfiança, nós estamos emitindo à nossa volta essas energias e esses pensamentos de baixo teor e estamos contaminando o ambiente que a gente vive. E diminui até a nossa imunidade. Isso, afeta até o nosso físico, né? E imaginemos nós o ambiente do global, né? O nosso planeta inteiro fazendo a mesma coisa. Como não fica pesada a nossa atmosfera, como baixo não fica o nosso padrão vibratório. Aí nesse ponto entra a prece, entendendo ela como um caminho que nos liga a Deus. É uma oportunidade que a gente tem de se isolar dessas energias negativas, de elevar o nosso padrão vibratório e de emitir boas energias para a humanidade inteira, né?
Ao passo em que a gente se comunica com Deus, a gente faz essa ligação para com Ele, essas energias que nós emitimos a Deus e Deus retorna para conosco, nós acabamos emitindo elas à nossa volta também e fazendo um bem enorme a muita gente que nós não temos nem a capacidade de entender, né? Então a prece sim é extremamente importante para que a gente venha se imunizar contra essas dificuldades, para que a gente venha se tornar imune às influências que essa negatividade existe à nossa volta e para que a gente possa também ajudar as pessoas a lutar contra isso. Inclusive a prece ela tem a função de limpar, ela limpa a psicosfera, começa por nós e por consequência outros. Então a gente tem que mudar as nossas vibrações através da prece, do nosso pensamento, sermos mais positivos, sermos mais confiantes, porque e uma outra coisa, não é um momento de agressividade, não é um momento de culpar, não é esse momento. Esse momento é um momento precioso que nós temos, é um momento de testemunho que a gente está sendo convidado a passar. Então não é o momento da gente ficar agredindo A, B ou C, é o momento de nós torcermos para que a gente passe isso e tudo acabe bem. Então a gente tem que cuidar com isso, a gente tem que cuidar com os nossos pensamentos, que é a abordagem, já estou adiantando, mas como a gente falou de prece, não tem como falar, não linkar o pensamento junto. Então é um momento sim de nós sermos confiantes e otimistas e vibrarmos de uma forma positiva, porque de pensamento negativo nós já estamos cheios, de agressões a gente já está cansado, isso aí tem que acabar. Tanto que a oportunidade nossa, através do Covid, é justamente para que a gente mude o teor dos nossos pensamentos. Então, não vamos nos complicar mais, vamos aliviar as coisas. E quando a gente começa a aliviar no sentido assim, ó, vamos ter mais confiança, a gente vai ver que a gente vai passar de uma forma mais serena tudo isso. Com certeza. Tem uma passagem do Nosso Lar, que é um livro muito conhecido, né, da série André Luiz, e que justamente se passa na Segunda Guerra. E a espiritualidade, como todo mundo deve lembrar, quem já leu o livro, ela estava com dificuldades de acessar o planeta Terra, justamente por causa dessa psicosfera negativa que existia no planeta. Então, assim, quando nós fizemos uma prece, nós estamos justamente, não só nos ajudando, mas nós estamos ajudando o planeta, a psicosfera do planeta, né? Então é importante entender isso, porque muitas vezes a gente pode canalizar essa agressividade que muitas vezes nós temos para construir positivamente, né? Então quando nós temos vontade aí de discutir coisas que não vão agregar coisas positivas no momento, a gente pode parar esse tempo, elevar o nosso pensamento e fazer uma prece, né? Com certeza. E lembrando que as criaturas que mais precisam das nossas preces agora, e que a gente jamais deve esquecer deles, são os nossos governantes, para que eles possam tomar as atitudes acertadas. Nós temos que orar muito pelos profissionais da saúde, né, os médicos, os enfermeiros, os seus auxiliares, para que eles perseverem nesse trabalho de doação e de caridade para com todos nós. Nós temos que orar pelas pessoas que estão passando por momentos difíceis nos hospitais, nas UTIs, que sofrem as consequências dessa pandemia, que a bondade divina possa amparar e proteger a todos. Pedir por nós também que a gente tenha coragem de enfrentar isso, né, tendo discernimento para aprender e para passar por esses momentos difíceis, crescendo moralmente, que esse é o maior objetivo de tudo isso que a gente vive. E também lembrando daquelas pessoas que estão nas atividades essenciais. Aquele que planta, aquele que colhe, aquele que está fazendo pão, aquele que está no mercado, aquele que está nos atendendo. Então a gente também tem que lembrar, então é uma cadeia, tudo isso é uma cadeia. Então esse é o momento assim da gente vibrar realmente de forma mais positiva para que o mal ele seja aos poucos sendo retirado da terra. Porque uma das coisas que a gente tem que sempre lembrar, Deus não criou a escuridão, Deus criou a luz. A escuridão é a ausência da luz. Deus não criou o mal, Deus criou o bem. O mal é a ausência do bem. Então nós temos que pensar que Deus é Pai, é misericordioso, é bondade. Isso a gente não pode esquecer nunca, de estar sempre repetindo. Então tudo que está em desacordo com as leis divinas é criação nossa. É por nossa conta. Então no momento em que nós optamos pelo mal, nós nos desviamos do bem,
é por nossa conta, é por conta e risco. Então vamos lembrar que Deus fez a luz. Então aonde tem escuridão é onde falta luz. Então nós temos que levar a luz, nós temos que ser luz aonde quer que nós estejamos. Tem uma outra pergunta, uma outra provocação, né? Que é justamente nós sentimos essa certeza de que Deus nos ouve, como tu falaste no início. O que eu preciso para me sentir ouvido, né? As minhas preces têm que ser todas atendidas, as minhas vontades têm que ser todas atendidas. Isso é um desafio, né? Porque quando nós geralmente rogamos mais sim e agradecemos de menos sim, e às vezes nós rogamos coisas que talvez não estejam no nosso processo reencarnatório, às vezes não seja o que eu preciso para evoluir. O grande problema é que a gente pede para Deus aquilo que a gente almeja, né? Então, a gente não pede para Deus aquilo que a gente mais precisa. Quando a gente está doente, a gente pede a Deus a cura, né? Quando a gente está com problema financeiro, a gente pede a Deus dinheiro. Quando a gente está com dificuldade, a gente pede para Deus um emprego, né? Mas a gente não roga a Deus o meio de alcançar aquilo que a gente almeja. E normalmente Deus nos envia aquilo que a gente precisa para vencer as nossas dificuldades, porque Deus não vai resolver os nossos problemas, Ele vai nos ajudar a resolvê-los, porque os problemas nos são dados para que a gente aprenda com eles, né? E isso a gente precisa ter sempre em mente. E uma outra coisa, por que nos é tão difícil fazer uma prece quando a gente precisa, né? Quando nós estamos passando por aquela situação difícil, doída, né? Por que nós se utilizamos tão pouco dessa ferramenta que é tão eficaz? Porque a gente muda o foco. Na dor, a gente pensa mais na dor do que em outras coisas. Então, por isso que é difícil a gente fazer prece, porque a gente está desfocado. Quando a gente para, olha lá o interior, a reflexão interior, quando a gente para e se apercebe que a dor é um mecanismo para que haja uma mudança de rota, aí a gente vai fazer a prece. Então, normalmente a gente se lembra de orar quando a gente está no momento de dificuldade. Porque quando a gente está bem, quando as coisas estão bem, quando está tudo ótimo, dificilmente a gente ora, né? Dificilmente eu digo assim, a grande maioria, né? Mas a gente, quando a dificuldade bate a nossa porta, é que a gente, ai meu Deus, me socorre. Mesmo aqueles que se dizem ateus, né? Ateu, graças a Deus, né? Então, por quê? Porque Ele está em tudo, a gente não precisa ver Deus. A gente tem no ar que a gente respira, no desabrochar de uma flor. Então, a gente tem tanta coisa boa, tanta coisa positiva para olhar, né? Vamos desfocar do mal, da coisa ruim, e vamos pensar mais nas coisas boas, né? É questão da gente dar importância a certas coisas, só para complementar o que a Karina nos disse. Na hora da dor, a gente dá mais importância à dor do que à ajuda que a gente possa receber através da oração, né? Então, a oração sendo uma ferramenta de auxílio, a gente protela ela ao último caso, né? Porque a gente dá mais importância ao remédio, ao atendimento do médico, né? E a gente esquece o amparo espiritual e imaterial que nós podemos receber a cada instante, né? Então, quando a gente tem essa fé verdadeira, que nós acreditamos de verdade em Deus, né? Qualquer momento é o momento de fazer uma oração, né? E quando a gente faz essa oração, ela sempre vai ser atendida, né? Não estou dizendo que quando a gente está com dor, que a gente está doente, a gente vai obter a cura. Não, mas nós vamos obter os mecanismos que nós precisamos para minimizar as causas que geram essa dor. A compreensão dela, né? Isso. Na realidade, a gente vai obter a cura, porque a cura é da alma. A dor vai curar a alma. Que quem adoece é a nossa alma. O corpo físico é só o reflexo. Às vezes a pessoa ela fica ali insistindo e realmente ela não se cura da dor da alma. Então a gente tem que curar a nossa alma, é ela que precisa ser curada. A dor é só um mecanismo de fazer a gente reflexionar sobre o que está acontecendo. E a prece é justamente o alimento da alma. Exatamente. Então, quando nós estamos com a alma faminta, doente, nós temos que alimentá-la com a prece. E para complementar, a fé é o catalisador, que leva essa prece a ter uma potência muito maior, né? Então, quanto mais fé a gente alimenta, mais potente se torna essa nossa prece, e muito mais efeito positivo ela tem para nós e para todos à nossa volta. E a fé não é crença, é fé, certeza. A fé é ter certeza de que aquele momento difícil ele vai passar.
Então ele tem um tempo de maturação, mas ele vai passar. Assim como a alegria passa, a dor também passa. Então a gente tem que ter muita confiança nisso aí, porque a doutrina espírita ela sempre nos dá uma mensagem de otimismo. Ela sempre vai fazer com que a gente cresça. Na adversidade a gente cresce. Cresce quem? Cresce o nosso espírito, a nossa alma. Ele cresce em muitas coisas, em muitas habilidades, em muitas virtudes, que nós diríamos, né? Então a gente cresce na virtude da paciência, da fraternidade, da serenidade. Esses momentos que a gente atravessa, eles vão despertar em nós o desenvolvimento de algumas virtudes. O Haroldo Dutra Dias nos faz uma análise em relação à fé, dizendo que normalmente a gente avalia a fé como o ato de acreditar, né? Mas a fé ele traduz como confiar. Então, um exemplo que a gente pode usar para entender a diferença de acreditar e de confiar, né? Tu fala para o teu filho assim, filho, foi tu que quebrou tal coisa? E o filho diz, não. Tá, então eu acredito em ti. Mas o confiar é quando a criança está contigo, no teu lado, para atravessar a rua e ela te dá a mão e ela não olha nem para o lado, porque ela confia em ti, ela sabe que tu vai estar protegendo. É isso que é a fé, né? A gente confiar de maneira irrestrita, eu acreditar, como a Karina disse, né? Não botando restrição nenhuma, né? A criança entrega a mão para o pai e para a mãe para atravessar a rua porque ela sabe que ela está protegida. E é isso que a fé nos faz. E nós somos justamente a figura da criança para Deus, né? Isso aí. Nós precisamos entregar a nossa mão para Ele com essa confiança. Então, para fechar esse bloco da prece, a gente também, a família Jesus de Nazaré, quer convidar vocês, porque nós temos aqui nesse momento de reflexão diária, nós convidamos todos os nossos frequentadores, trabalhadores, enfim, todos os que são da família ou não de Jesus de Nazaré, mas que às 21 horas, todos os dias, façam uma prece em família, façam uma prece quem estiver sozinho, mas que às 21 horas, todos os dias, nós possamos estar unidos em pensamento, tá? Para a gente conseguir, então, fazer todo esse aprendizado da prece chegar para esse planeta que hoje passa por essa situação toda. Então, é um momento que nós precisamos todos, cada um da sua casa, cada um no seu lugar, nos ajudar. E coloca lá no celular 20h55, 5 minutos antes, e aí às 9 horas a gente entra nessa vibração de conjunto que nós não temos noção do bem que isso faz. Se a gente tivesse noção, mínima que fosse, dos efeitos da prece, nós oraríamos muito mais, porque tem uma resposta que a gente não consegue nem imaginar e nem mensurar. Verdade. Falando em vibração, então, vamos lá para o nosso pensamento. Os meus pensamentos, que são meus, podem afetar os outros? E como? E como afetam? Imaginemos que a gente não consegue deter o nosso pensamento. A gente não tem como, a gente não consegue. E tem coisas assim, por exemplo, se eu dissesse, olha, vamos agora fechar os olhos, eu vou imaginar uma flor amarela, uma rosa amarela. Beleza, todo mundo consegue fazer isso aí. Agora, vamos fechar nossos olhos e vamos perdoar a nossa vizinha que nos ofendeu. Ó, daí a gente já... Como assim, né? Já desfocou, já ficou meio assim, como assim, né? Ficou meio mais difícil, né? O lado moral é sempre mais difícil, pega mais. Então, o nosso pensamento é uma fonte criadora. Então, é como se nós tivéssemos uma grande tela, e aí eu tô pensando, quando eu falei da flor amarela, o que a gente fez? A gente visualizou a flor amarela. Então, todos nós projetamos na tela uma flor amarela. Quando eu falei da vizinha, a gente projeta a vizinha, ou a gente projeta aquela pessoa que a gente tem alguma contenda, enfim, a gente projeta. Aí o que a gente breca e diz assim, ah, não, mas aí, peraí, que não é bem assim. Ela me fez isso. Então a gente já começa a se armar de defesa. Olha como nós somos contraditórios, né? E normalmente a gente vai lembrar da vizinha que não gosta, não daquela que mais gosta, né? É isso aí, a tendência é essa, né? É bem por esse lado. Então, o que é o pensamento? O pensamento, o Jefferson falou, ele vai criando formas, ele vai dando formas. Então, quando a gente pode dizer assim, ó, eu não penso mal do vizinho, a gente diz assim, eu quero esganar aquela pessoa. A gente projetou essa forma. Então, parece que a gente criou essa forma mental. Aí vai dizer assim, ai, Karina, mas toda hora eu vou fazer isso. Não, aí tem o quê? A prece. Quando eu tô pensando alguma coisa ruim e que aquele pensamento me incomoda,
eu faço uma prece e digo assim, ai, pensamento, por favor, eu não quero, né? Que Deus me ajude, que eu não pense dessa forma, que eu não pense mal do meu vizinho, que eu aprenda a perdoar. Então, esse exercício, tá casando o pensamento com a prece. Então, não é que a gente vai ter momentos que a gente sente raiva, momentos que a gente sente medo, como a gente falou antes, porque são mecanismos que nos protegem até, mas a gente não pode deixar com que aquele pensamento crie dentro de nós um hábito, alguma coisa que depois é muito difícil a gente tirar. Uma vez eu ouvi no YouTube uma palestra, agora não me lembro o nome do palestrante, mas ele estava falando sobre esse poder do pensamento e ele citou um exemplo que me marcou muito. Então ele deu o exemplo assim, vamos supor que tu está lá no teu trabalho e o teu chefe fica bravo contigo e tu emite um pensamento assim, que vontade de matar esse homem, né? Mas tu não faz nada, né? Só que tu emite essa onda de pensamento e essa onda vai, né? E ele, analisando a situação, essa onda de pensamento foi lá no outro lado do mundo e encontrou lá no Japão um rapaz numa situação muito idêntica e pensa assim, que vontade de matar esse homem. E ele adquire aquele pensamento e com aquele pensamento ele cria coragem, vai lá e mata. Né? Nós somos copartícipes daquela circunstância, né? Porque nós incentivamos aquele pensamento que a gente emitiu, incentivou alguém a fazer o mal, né? Então, compartilhando com isso, tem uma passagem do Emmanuel que é muito marcante também, que ele diz assim, que se nós somos responsáveis pelas boas consequências de tudo aquilo que a gente faz, nós também somos responsáveis pelas consequências do bem que a gente deixa de fazer, né? Então, quando a gente prefere, mesmo que sem nos dar conta, cultivar pensamentos ruins, pensamentos negativos, nós estamos deixando de ajudar as pessoas, né? Além de nos auto-prejudicar, a gente pode estar prejudicando alguém. Então, é importante que a gente cultive esse esforço de manter o pensamento elevado, de pensar coisas boas. Quando nós falamos antes das notícias, que a gente procure ver o lado bom de tudo, né? Se a gente liga a TV, é só tragédia, né? Então, assim, a gente vê as notícias que nos são trazidas, que a gente deixa elas um pouquinho de lado e se apegue nas coisas boas, né? Pessoas estão sendo curadas, locais estão vencendo a dificuldade, um monte de pessoas fazendo correntes enormes de auxílio às pessoas que precisam, né? O pessoal que vai na beira da estrada levar comida para os caminhoneiros, as pessoas que fazem um monte de doação de alimento para quem não tem, as pessoas que vão entregar cesta básica e uma série de coisas boas que vêm trazer para nós um alento. E é isso que a gente precisa estar apegado para justamente levar o bem a todas as pessoas à nossa volta e mudar esse ambiente triste e difícil que a gente está, no qual a gente está envolto. E aí, puxando esse gancho, né, nós espíritas que vivemos nesse mundo transitório de encarnados e desencarnados, os espíritos podem ler meu pensamento? Oxi, se podem. De ordinário, poucas coisas que eles não nos influenciam, eles nos influenciam muito, eles só não agem... Tão escondido, Karina, tão escondido até de mim. Eles só não agem por nós, né? Mas eles pensam, porque os espíritos não têm o corpo físico, né? Eles estão sem o corpo físico numa outra dimensão, mas eles continuam pensando, eles continuam da mesma forma que eles eram quanto encarnados, enfim, e eles nos influenciam muito mais do que a gente imagina. Então, nós temos todos nós uma nuvem de testemunhas, espiritualmente falando. Então, quem é que nós queremos ter conosco como nuvens de testemunhas? Então, é muito simples. Se a gente quer o bem, se a gente propaga o bem, a gente vai ter junto de nós espíritos bons. Se a gente quer o mal, ou se a gente sente raiva, ressentimento, ódio, vingança, só propaga o mal, gosta de se nutrir dessas notícias perniciosas, espíritos no mesmo nível de evolução se nutrem conosco. Eles ficam ali, eles se ancoram em nós, se escoram em nós. Por quê? Porque eles querem que alguém retroalimente. É uma retroalimentação, né? É a sintonia, né? Isso, exatamente, é uma questão de sintonia. Então, se a gente quer ser bem acompanhado, a gente tem que vibrar de uma forma positiva. A gente tem que vibrar no bem, a gente tem que vibrar no belo, a gente tem que enxergar o lado bom das coisas, a gente tem que mudar a rota do nosso pensamento. Daí a gente vai ter, sim, o concurso dos bons espíritos, porque eles torcem para que a gente dê certo, para que a gente consiga superar as nossas dificuldades. Mas eles não fazem por nós, eles nos intuem, né? E a ação é por nossa conta. O livre-arbítrio é sempre responsabilidade nossa, né? Então, Isso. por mais que um espírito tente nos influenciar a fazer algo, a escolha é sempre nossa. Então, a responsabilidade acaba sendo sempre nossa também, né? Não dá para dizer,
eu briguei contigo porque foi um obsessor. Não, o obsessor sou eu. Ele pode ter te influenciado a tal, mas a responsabilidade é toda tua, né? Então, a gente faz as escolhas, por mais que nós sejamos incentivados a tal. E às vezes a gente faz essa escolha inconsciente, né? Porque nesse momento de reflexão, muitas vezes nós não nos damos conta do que nós estamos alimentando internamente, né? Porque isso é que nem as amizades encarnadas que nós temos, né? Nós temos afinidade com determinadas pessoas e acabam nos tornando amigos mais próximos ou não, e os desencarnados da mesma forma, né? Então, o que nós estamos atraindo através do nosso pensamento? E aí, para nós fechar, então, a nossa provocação inicial, como nós podemos, então, ajudar o planeta, nos ajudar nós como humanidade, né? Nesse momento, através do pensamento. Vibrando coisas boas, em primeiro lugar, né? A gente tem que vibrar coisas boas, vibrar coisas positivas, vibrar que tem muitas pessoas que estão agindo nas mais diferentes frentes para que as coisas sejam resolvidas. Não, a gente está vivendo um momento atual que muitas pessoas se perguntam, né? Elas anseiam as respostas. Então tem muita gente trabalhando para que as coisas sejam resolvidas. Isso é bom, gente. Tem quantas pessoas, então quantos governantes que têm feito o máximo que eles podem para trazer um alento para as pessoas, né? Então a gente tem que ver essa questão positiva. Quantas pessoas da ciência, quantas pessoas simples, quantas pessoas que têm feito o seu melhor. Então vamos vibrar de uma forma positiva, vamos acreditar que tudo vai dar certo e que tudo vai passar logo, logo, né? Trazendo uma outra frase do Emmanuel, Emmanuel nos ensina que muitas vezes a gente espera por Jesus, mas a gente esquece que Jesus espera por nós. Então a gente precisa entender, principalmente nessas horas, que Jesus, os seus emissários, que Deus se utilizam daquelas criaturas que têm boa vontade para se fazer presente na vida dos outros. E é nessa hora que a gente precisa pôr em prática os princípios que a gente esposa aqui na doutrina espírita, de fazer a caridade, de compreender as necessidades alheias, de perdoar, de incentivar, de amar de maneira verdadeira, para que a gente possa se tornar útil às pessoas. Então, para ajudar a humanidade, a gente vai começar primeiro dentro de nós. Né? Eu preciso me corrigir, me transformar, me sentir forte, me sentir motivado, para que eu venha ajudar os outros. Né? Perto da minha volta, eu vou ajudar as pessoas que convivem comigo, eu vou ajudar os meus familiares, os meus amigos, e essa ajuda pode ser material, pode ser psicológica, pode ser de diversas formas. E para auxiliar no todo a humanidade, a melhor coisa que eu posso fazer é cultivar bons pensamentos, emanar essas energias positivas, fazer as minhas orações solicitando a Deus que nos ampare como humanidade, como seus filhos tão amados, né? Criando essa psicosfera sadia para que a energia divina possa atuar de maneira positiva nas nossas vidas. Então, pessoal, a gente quer agradecer ao Jefferson e à Karina, né? E foi muito bom ter estado com vocês que nos assistiram e que vão nos assistir de alguma forma. Esse projeto piloto de provocação aqui é justamente para que a gente possa passar por esse período junto, né? Não sabemos que não podemos estar mais próximos, né? Então é uma ferramenta que a Covid nos ensinou a usar, né? Há muito tempo querendo ser implementada, e a gente acabou aproveitando essa oportunidade que nos foi dada pelo Covid. Então agradecemos muito a presença de vocês, virtual, que nos assistiram, que vocês tenham aproveitado esse momento de reflexão, que tenha tocado vocês de alguma forma, para que a gente nesse momento possa se unir como humanidade, né? Acima de tudo, deixar as nossas diferenças, as nossas desavenças, e ter em mente que o que nós podemos distribuir hoje de melhor, é o nosso amor. Então que a gente possa realmente, que a humanidade possa se dar as mãos nesse momento, para que todos possamos sair dessa situação juntos, fortalecidos e a caminho da regeneração. É isso aí. Então muito obrigada a todos. Sim, nós vamos fazer a prece de encerramento, né? Esquecemos a missão. Na verdade, sim, gente, a proposta da provocação é justamente a discussão, né? E acaba com que é um formato diferente de palestra, né?
que traz para vocês alguns esclarecimentos, algumas provocações mesmo de reflexão, que é isso que a gente quer, né? Então agora vamos encerrar com a prece. Quem é que faz a nossa prece aqui? Você? Para o ímpio. Não, eu sou a mediadora. Vou deixar o Jefferson, que ele é o nosso representante masculino. Então vai lá. Tá bom, então. Jesus, Mestre amado, benfeitores amigos, nós agradecemos a oportunidade que nos foi concedida de estarmos unidos, apesar das distâncias que nos separam, no Teu nome. Agradecemos, Senhor, por todo o carinho, o auxílio que foi transmitido a cada um de nós, pelas boas energias trazidas aos nossos lares. Rogamos, Senhor, que a Tua paz e a Tua luz estejam sempre junto conosco. Ajuda-nos, Senhor, a conhecermos a nós mesmos, a fim de que possamos encontrar aquilo que em nós precisa ser transformado, a fim de que nos tornemos verdadeiros homens de bem. Ajuda-nos, Senhor, a aprender a amar, a compreender, a tolerar, a perdoar a todos aqueles que fazem parte das nossas vidas, para que assim possamos viver em paz. Ajuda-nos, Senhor, a transformar o ambiente que nos serve de morada. Ajuda-nos, Senhor, a vencer as dificuldades que, por ora, tornam os nossos dias tão difíceis. Ajuda-nos, Senhor, a compreender e a mudar tudo aquilo que precisa ser mudado em nós, para que também mudemos o nosso mundo e nos tornemos esse planeta de regeneração que há tanto tempo esperamos. E assim sendo, amigo querido, confiantes no Teu auxílio e na Tua proteção, nós damos por encerrado essa nossa atividade da tarde de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Fique com Deus. E desejando uma feliz Páscoa amanhã, né? Lembrando de Jesus, que se imolou na cruz por nós, né? Nos veio nos trazer esse amor fraternal, esse amor imortal. Então, que seja um feliz final de semana e com muito amor no coração. Que ele possa renascer em nossos corações, né? E aí também aproveitando para avisar que agora, semana que vem, nós vamos ter essas palestras virtuais nos horários tradicionais do Jesus, né? Que é na quarta noite, quinta noite, sexta noite e sábado também às 14 horas. E vamos preparar então um outro Provocações para vocês. Mais técnico, né? Porque o primeiro é piloto. Então, um beijo para vocês, um bom final de semana. Fique com Deus. Tchau. Vamos desligar. Ou eu vou chegar perto aqui.